A movimentação do Flamengo nos últimos dias deixou o torcedor com aquela sensação de que algo grande está sendo construído nos bastidores, e a atmosfera aqui no Catar só aumenta essa expectativa. O clima é de foco total, concentração máxima e uma energia diferente no último dia de preparação antes do duelo mais esperado. O estádio já respira decisão. O gramado foi analisado em detalhes e o cenário está montado para um jogo que promete ser histórico. Enquanto a equipe do adversário faz o reconhecimento do campo, o Flamengo ajusta os últimos detalhes, conversa muito, trabalha posicionamento, bola parada e principalmente o lado psicológico, porque Mundial não se joga só com os pés. Se joga com a cabeça e com o coração. A agenda do dia foi intensa e puxada. Logo cedo aconteceram os compromissos protocolares, com as entrevistas dos treinadores ganhando destaque. Do lado rubro-negro, a expectativa gira muito em torno do que será dito, da leitura do jogo, do planejamento de estratégia e da carga emocional que envolve disputar mais uma vez um torneio desse tamanho. Existe um peso natural por tudo que o time já conquistou na temporada, pelos títulos recentes e pela responsabilidade de carregar uma camisa que exige grandeza em qualquer canto do mundo. O elenco sentiu isso desde o primeiro treino aqui, e o ambiente interno reflete exatamente essa mistura de tranquilidade e fome de vitória. Enquanto o foco é total no Mundial, o Flamengo também viveu uma noite especial com o reconhecimento de vários atletas na seleção do Campeonato Brasileiro. Não é algo pequeno, não é algo comum. É o tipo de premiação que reforça o trabalho coletivo e mostra o nível de desempenho individual de quem veste o manto. Ver tantos jogadores do clube figurando entre os melhores do país fortalece o elenco e aumenta ainda mais o respeito dos adversários. O mais bonito de tudo foi a forma como o clube tratou esse momento. Já que os atletas não puderam estar presentes fisicamente por estarem representando o Flamengo no exterior. A solução foi digna da grandeza do clube. O Flamengo decidiu que a história seria representada pela própria história. Ídolos consagrados, nomes que ajudaram a construir a trajetória vitoriosa do clube, foram escolhidos para receber as homenagens em nome dos jogadores atuais. Isso criou uma ponte simbólica entre gerações, valorizando tanto quem fez no passado quanto quem faz hoje. Goleiros históricos, zagueiros marcantes, laterais que fizeram época e craques que decidiram jogos importantes foram chamados para representar os premiados. Foi um gesto que mexeu com a emoção de quem viu e também com quem vive o dia a dia do Flamengo. Essa reverência ao passado, sem deixar de olhar para o futuro, é uma das marcas do clube. A premiação também trouxe à tona um debate que já vinha esquentando nos bastidores do futebol brasileiro. A questão dos gramados. O posicionamento do Flamengo foi claro, firme e direto, reafirmando a defesa do gramado natural e a preocupação com a integridade física dos atletas. Esse tema acabou gerando respostas de outros clubes, reacendendo rivalidades, aumentando a temperatura do debate e mostrando que, mesmo em noites de festa, a disputa política do futebol brasileiro não descansa. O Flamengo passou a ser novamente o centro das atenções, não apenas pelo que faz dentro de campo, mas também pela força que tem fora dele. Esse tipo de embate não é novidade para o torcedor rubro-negro. Pelo contrário, já virou quase rotina. Sempre que o Flamengo se posiciona, gera impacto. Sempre que o Flamengo fala, o país do futebol para ouvir. Existe uma pressão constante. Uma tensão que não se esconde, e isso faz parte do pacote de ser o clube mais observado, mais cobrado e mais comentado.
Todo esse cenário só reforça a mentalidade do elenco, que entende que, além de jogar futebol, carrega também uma responsabilidade institucional gigantesca. E mesmo com todo esse contexto, o ambiente interno segue blindado. O foco segue sendo a partida que se aproxima, o respeito ao adversário, o estudo de cada detalhe do jogo e a consciência de que Mundial se decide em pequenos lances. A comissão técnica ajusta, conversa, orienta, cobra, elogia e corrige. Os jogadores têm mostrado maturidade, concentração e uma postura que empolga. Cada treino aqui no Catar tem sido tratado como uma decisão, como se fosse o próprio jogo oficial. Ao mesmo tempo, os bastidores do clube não param. O planejamento de futuro segue em andamento. As conversas sobre o que vem pela frente já estão acontecendo. E existe uma sensação clara de que o Flamengo quer virar o ano com bases ainda mais sólidas. O torcedor percebe isso no tom das declarações, nas movimentações discretas, nas entrelinhas que surgem em eventos oficiais e no comportamento dos dirigentes. Não se trata apenas do agora, mas de um projeto que está sendo construído com paciência, ambição e visão de longo prazo. E essa combinação de passado valorizado, presente em alta performance e futuro sendo desenhado, coloca o Flamengo em uma posição única. Não é só um time que entra em campo, é uma instituição que se movimenta em várias frentes, que pensa grande, que se comporta como gigante e que vive um momento de atenção máxima do cenário nacional e internacional. Tudo isso cria um pano de fundo ainda mais intenso para a partida que se aproxima, transformando o jogo em algo que vai muito além dos 90 minutos, envolvendo história, orgulho, pressão, expectativa e aquela sensação de que algo especial pode estar prestes a acontecer. Enquanto o clima de decisão toma conta do ambiente no Catar, os bastidores do Flamengo seguem em ebulição e com muitas informações importantes circulando ao mesmo tempo, principalmente quando o assunto envolve planejamento, mercado e os próximos passos do clube. A diretoria tem dado sinais claros de que não pretende apenas manter o nível do elenco, mas elevar ainda mais a competitividade do time. A ideia é aproveitar o momento de visibilidade internacional e o peso da camisa rubro-negra para acelerar processos que normalmente levariam mais tempo, e isso já começa a gerar expectativa no torcedor que acompanha cada movimentação com atenção. Uma das situações que mais chamou atenção nos últimos dias foi a confirmação de que o novo contrato está muito próximo de ser oficializado. A sensação interna é de que todas as partes já alinharam o que precisava ser alinhado, restando apenas os detalhes finais para que tudo seja formalmente assinado. Esse tipo de notícia costuma mexer com a arquibancada, porque transmite estabilidade, continuidade e confiança no projeto esportivo. O clima é de otimismo, mas com os pés no chão, entendendo que decisões desse porte exigem responsabilidade e timing correto. Outra sensação que ronda o clube é a ideia de que a torcida pode receber boas notícias antes mesmo do fim do ano. Existe um esforço claro para que reforços cheguem o quanto antes, sem deixar para as últimas semanas, como costuma acontecer em muitas janelas. Nos corredores internos, a palavra que mais se ouve é antecipação. Antecipar conversas. Antecipar negociações, antecipar definições. O objetivo é permitir que o elenco inicie o próximo ciclo já com uma base mais forte, mais equilibrada e com alternativas reais em setores que precisam de reposição ou aumento de qualidade. E quando o assunto é mercado, alguns nomes ganharam força e passaram a ser comentados com mais frequência.
Há casos de propostas que não avançaram por decisões de outros clubes, negociações que travaram por questões financeiras e disputas que ficaram mais difíceis por conta da entrada de gigantes europeus na jogada. Isso tudo faz parte do jogo. E o Flamengo sabe muito bem que, hoje, competir no mercado exige criatividade, poder de convencimento e agilidade. Nem toda tentativa termina em acordo, mas cada movimento serve como termômetro sobre o quanto o clube está disposto a brigar por peças estratégicas. A concorrência com clubes do exterior é um desses pontos que mudam completamente o cenário. Quando um gigante europeu entra na disputa por um jogador monitorado há meses, o caminho naturalmente fica mais complicado. Mesmo assim, o Flamengo não se mostra intimidado. O clube entende o próprio tamanho, entende a força que tem e sabe que pode oferecer um projeto esportivo sólido, competitivo e com visibilidade internacional. Isso pesa na hora de convencer atletas e também na hora de definir até onde vale a pena ir financeiramente. Enquanto isso, outras negociações seguem em paralelo, inclusive envolvendo jogadores muito bem avaliados internamente. Existem interesses de rivais diretos, pedidos de treinadores e movimentações que mostram como o mercado está aquecido. O Flamengo observa tudo com atenção, analisa cenários e estuda possibilidades. Nada é feito por impulso. Existe um mapeamento claro de posições prioritárias, perfis desejados e tipo de jogador que se encaixa no estilo de jogo que o clube quer consolidar. No meio de toda essa movimentação, uma peça segue sendo tratada como fundamental pelo clube: o técnico. A relação de confiança, o alinhamento de ideias e a construção de um projeto de longo prazo passam diretamente por essa figura. O entendimento é de que estabilidade na comissão técnica gera resultado dentro de campo. E é justamente por isso que a renovação contratual se tornou uma das pautas centrais. A sinalização pública de que está tudo encaminhado passou uma mensagem muito forte para o ambiente interno e para o torcedor. Além disso, existe a percepção de que o Flamengo quer transformar o fim de ano em algo memorável, não apenas dentro de campo, mas também fora dele. A gestão se mostra disposta a trabalhar para que o torcedor tenha motivos reais para se empolgar, não apenas promessas vazias. A fala sobre possíveis presentes antes do Natal foi interpretada internamente como um recado claro de que o clube não quer perder tempo e que está disposto a investir energia, estratégia e recursos para fortalecer o elenco antes mesmo da virada do ano. Tudo isso acontece ao mesmo tempo em que o time vive a proximidade de um jogo gigantesco. E esse é um dos pontos que mais impressionam: a capacidade do clube de lidar com múltiplas pressões ao mesmo tempo. Existe o Flamengo em campo, existe o Flamengo de bastidores, existe o Flamengo político dentro do cenário do futebol brasileiro, e existe o Flamengo que pensa o futuro. São frentes diferentes, mas que se conectam em um único objetivo: manter o clube sempre em condição de brigar por tudo. O torcedor, que acompanha cada detalhe, percebe que há algo diferente no ar. Não é apenas conversa, não é só discurso. Existe movimentação real, existe planejamento em andamento e existe uma clareza maior nas decisões. Essa combinação de fatores faz com que a expectativa aumente, que a ansiedade cresça e que o ambiente fique eletrizante. E com esse cenário todo montado, o Flamengo segue sua preparação, ajusta os últimos detalhes e se coloca mais uma vez diante de um daqueles momentos que separam times comuns de clubes que escrevem história. Além de toda essa movimentação nos bastidores,
O ambiente no dia a dia do elenco também mostra um grupo mais maduro, consciente do peso de cada decisão e de cada partida. Os treinos no Catar têm sido marcados por intensidade alta, conversas longas entre jogadores experientes e mais jovens e uma cobrança interna que não depende de ninguém de fora. Existe uma liderança forte dentro do vestiário, e isso tem feito diferença na postura do time. Não se trata apenas de talento, mas de mentalidade vencedora, de entender o momento e abraçar a responsabilidade que a camisa exige. Outro ponto que chama a atenção é como o Flamengo tem aprendido a lidar com a pressão externa. As críticas, as provocações e as tentativas de desestabilizar o ambiente parecem perder força diante de um grupo que está blindado e focado. A comissão técnica trabalha muito esse aspecto no dia a dia, reforçando a importância do equilíbrio emocional e da concentração nos objetivos reais. O discurso é claro: respeitar todos, temer ninguém e jogar sempre com personalidade. Isso cria uma blindagem natural contra o barulho que vem de fora. E enquanto tudo isso acontece, a sensação que fica é de que o Flamengo está se posicionando de forma estratégica, não só para o jogo que vem pela frente, mas para uma sequência de temporadas de alto nível. O clube entende que o tamanho da sua história exige mais do que momentos, exige constância. E é exatamente essa busca por continuidade, por excelência e por protagonismo que mantém o elenco em estado de alerta máximo, transformando cada treino, cada conversa e cada decisão em um passo a mais na construção de um time cada vez mais competitivo e preparado para fazer história. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O mundo do futebol brasileiro está em polvorosa com uma decisão que promete abalar rivalidades históricas. Rumores quentes dão conta de que a FIFA teria validado um ajuste no cômputo de títulos internacionais e, com isso, o Flamengo passa a ostentar uma marca inédita. Agora teria mais conquistas reconhecidas oficialmente do que Palmeiras e São Paulo somados. O burburinho nos bastidores é intenso e já se ouve de torcedores e comentaristas de que a hierarquia do futebol nacional estaria prestes a mudar de forma definitiva. Se confirmada, a decisão coloca o Flamengo em um patamar histórico, transformando a discussão sobre maior campeão do Brasil em algo ainda mais polêmico. A torcida rubro-negra, é claro, já celebra a notícia nas redes sociais, transformando o que poderia ser apenas mais um dado estatístico em argumento de supremacia. Em bares, grupos de WhatsApp e programas esportivos, a pergunta que não quer calar é: com essa contagem oficializada, quem consegue contestar a força do Flamengo dentro e fora de campo? Do outro lado, a reação de Palmeiras e São Paulo é de choque silencioso. A imprensa paulista e paulista tenta digerir a informação, enquanto torcedores das equipes rivais trocam provocações e memes, apontando que a FIFA resolveu bagunçar a história do futebol brasileiro. Alguns especialistas afirmam que essa medida da entidade internacional pode abrir precedentes para revisões históricas de títulos, o que deixaria clubes como Grêmio, Santos e Internacional em posição de monitorar cuidadosamente seus registros. Nos bastidores, comenta-se que a decisão teria sido fruto de um minucioso levantamento documental, avaliando conquistas que até então não eram contabilizadas oficialmente em rankings internacionais. A veracidade da medida ainda gera debate, mas o impacto já é sentido. Jogadores, ex-atletas e técnicos se dividem entre a surpresa e a incredulidade.
E a velha rivalidade entre clubes ganha um tempero a mais. Discutir-se títulos antigos, torneios menos prestigiados e competições internacionais intermediárias deveriam entrar na conta oficial. Enquanto isso, o Flamengo saboreia o gostinho de ver sua história elevada a outro nível, com torcedores se vangloriando de uma vantagem numérica que até poucos dias parecia impossível. No mundo esportivo, a sensação é de que algo mudou para sempre. Não se trata apenas de rivalidade local, mas de uma redefinição simbólica do futebol brasileiro. Se o rumor se confirmar oficialmente, estaremos diante de um novo capítulo da história do esporte nacional. E ninguém quer ficar de fora da discussão. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!